Bom dia, boa tarde, boa noite. É o tipo um daily blog. Vem cá, pretinho. Vem cá, garoto. Entra. Vem. Contar a história de um cachorro. Se ele entrar, né? Ele foge muito, né? Vem cá, garoto. Ele pula a cerca. Vem cá, moleque. A cerca aqui, ó. Já botei tudo. Ó. No L aqui, ó. Telei tudo. Agora ele come a tela e pula. Eu comprei uma tela mais grossa. Tem que refazer isso aqui tudo. Só que eu tenho que roçar aqui do lado aqui do vizinho que não roça. Pelo menos fazer uma cera aqui pra cobra não me pegar. Então é o seguinte. Vem cá, garoto. Ô, Fujão. Ih, cara, Fujão. Vem cá. Vem cá, pretinho. Esse cachorro é conhecido como pretinho. Ele é um cachorro que estava abandonado há um bom tempo. Ele é aqui da região, ele vivia num buraco de um terreno que estava vazio lá, já construíram. Ele morava dentro de um buraco. E ele ficava andando aqui, um ou outro dava uma comida para ele, ninguém queria ele. Ninguém pegava ele, nunca. Aí em 2015 mais ou menos, final de 2015, início de 2016, estava mexendo com uma obra aqui. Ele começou a ficar por aqui, porque os pedreiros estavam... Vai fugir não. Os pedreiros estavam começando a... Tava resto de marmita pra ele e tal. Aí, ó. Aí, a Mel, a Mel. A Mel quer fugir? Você quer fugir, garota? Quer fugir? Você não vai fugir, não. Sai pra lá. Ué. Aí, enfim. Esse maluco, esse doido aí, começou a ficar aqui com a gente. E aí a minha menina mais nova, não tinha cachorro nenhum, a minha menina mais nova falou, eu quero pretinho, esse aqui, eu quero um cachorro. Aí ele veio. E aí o que acontece? Esse cachorro, provavelmente nunca tinha sido vacinado, nunca nada. Ele tava com uma otite crônica nas duas orelhas. Na época. Né? Essa daí depois eu conto a história dela. Ele tinha uma otite crônica nas duas orelhas, ele não latia. Provavelmente que ele devia sentir dor se latisse. Ele tomou antibiótico na época por um bom tempo, né? Ele tomou... garoto, seu fujão, moleque fujão. Você é muito fujão, cara. Você é muito fujão. Vem cá. Você é um fujão, moleque. Você é um fujão. Ele é muito bonzinho. Mas aí o que aconteceu com ele? Ele não latia. Ele pode ficar solto, que todo mundo conhece ele aqui. Então, ele não latia. Aí eu tratei dele, ele tomou os remédios, tomou a vacina, do veterinário deu vacina a ele, na época. Dei um bom banho nele, ele foi ficando. Eu não tinha portão aqui ainda, mas ele ficava aqui, passava um bom tempo aqui. Quando eu consegui botar o portão aqui, eu não tinha cerca lá no fundo, então ele fugia no fundo. Então ele vinha, fugia, ele tá sempre aqui na minha porta, ele não sai da minha porta, mesmo ele fugindo. Ele vai dar os rolês dele, ver as cachorras que ele gosta e tal. Aí depois de um tempo, ele ficou muito bom, não tinha mais doença nenhuma na orelha, aí que eu descobri que o cachorro latia, e começou latindo. Beleza. Aí passou, o tempo foi passando, depois veio a Mel, que é aquela branca, mas aí depois eu conto a história. Depois eu faço uma história do geral. Castrei ele. Depois de um ano e meio mais ou menos, eu castrei ele. E aí, o que aconteceu com ele? Esse cachorro, ele tem história. Se não existisse um cachorro desse, teria que ser feito. Para de se coçar, cara. Vai gostar de se coçar, moleque. Eu tenho que dar uma rapada nele. Ele andou com uns tempos aí. Ele andou com tipo uma sarnazinha. Ele pegou, tanto que ele anda na rua, mas ele já melhorou. Mas ele ainda se coça um pouco. Vem cá, não vai atrás de ninguém não. Aí, castrei ele. No castrar ele, as cachorras dos vizinhos aqui na região ficava no cio.
Ele queria ir atrás das cachorras, rapaz. Vai entender isso. Castrado, mesmo de um tempo depois de castrado. Esse cachorro ele deve ter hoje uns 9 anos. Até hoje ele foge quando tem cachorro no cio. Ele quer ir atrás, ele pula dentro da casa do vizinho. Só que ele tá castrado, né? Não tem mais como fazer nada. E ele não acalmou quando castrou. Ele tá começando a acalmar agora com a idade. Que ele tá começando a acalmar. E ele, essa história de fugir, ninguém acredita. Vou ver se um dia, se eu pego ele num vídeo, ele fugindo, o pessoal vai rir. Ele escala a tela, ele pula por cima e ele volta também. Quando ele quer voltar, ele volta. Se ele sentir alguma ameaça, alguma coisa, ele pula de volta. Se der um trovão, que tem medo de trovão, ele pula de volta. Pula de volta e se esconde aqui dentro. Ele foge aí umas 4, 5 vezes ao dia. Eu vou trocar a tela de cima e vamos ver se eu vou conseguir fazer ele parar de fugir. Mesmo assim, eu acho que ele ainda vai arrumar um lugarzinho para fugir. Bom, o vídeo está longo. A história básica do Pretinho é mais ou menos essa. Ele é um cachorro muito engraçado, muito bonzinho. Ele é tipo um Snoopyzinho. Ele é meio na dele, ele não quer muita ideia. Ele é meio metidão, tipo o Snoopy. Quem conhece essa história do Snoopy? Mas é esse cachorrinho aí. É um dos adotados que está aqui. Ele já brigou muito na rua. Esse cachorro ele é pequeno, mas ele é danado. Ó, que eu vou mostrar aqui, ó. A orelha dele, ó. Aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. A orelha dele, ó. Sem um pedaço. Não sei se a câmera tá pegando aqui, ó, no meu dedo, ó. Ó, isso é briga. Esse cachorro brigou muito. Ele é brigão. Ele é ágil e assim, ele consegue se defender bem. Ele é danado. Mas beleza. Valeu.